Declaro abertos os trabalhos. Informo os senhores ministros que se encontram presentes no plenário alunos dos cursos de Direito do Centro de Ensino Superior de Dracena, do Estado de São Paulo, do Instituto de Ensino Superior de Itapira, também do Estado de São Paulo, e da Universidade Salgado de Oliveira, no campus de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sejam bem-vindos. O senhor secretário procederá à leitura da ata. A 14ª sessão extraordinária realizada em 7 de maio de 2009, presidência do ministro Gilmar Mendes, ausente justificadamente o senhor ministro Celso de Mello e o senhor ministro Joaquim Barbosa, em representação do Tribunal Superior Eleitoral, no encontro do Colégio dos Presidentes dos Tribunais Regionais da Litorais em Vitória. Vice-Procurador-Geral da República, doutor Roberto Monteiro Gugel Santos, apregoado os seguintes processos: habeas corpus, inquéritos e recursos extraordinários. Não havendo reparos, declaro aprovada a ata. A primeira questão de ordem, o Sérgio trouxe aí a questão de ordem, é meu. Processo para julgamento em conjunto. Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 2160, no Distrito Federal, em que é relator originário o ministro Otávio Galotti, requerente Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio, requerido presidente da República e Congresso Nacional. E a medida cautelar e ação direta de inconstitucionalidade 2139, também do Distrito Federal, da mesma relatoria em que é requerido o Partido Comunista do Brasil, Partido Socialista Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Partido Democrático Trabalhista, requerido o presidente da República e o Congresso Nacional. Após a voto vista do ministro Sepúlveda Pertence, que acompanhou a divergência iniciada pelo ministro Marco Aurélio para definir parcialmente a cautelar, no que foi acompanhado pelos votos da senhora ministra Carmen Lúcia e pelos dos senhores ministros Ricardo Lewandowski e Eros Grau, pediu o visto dos autos do ministro Joaquim Barbosa em ambos os processos. Sua Excelência está com a palavra. Senhor presidente, trata-se de duas ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas. A primeira pelo Partido Comunista do Brasil e outros, a DIN 2139, na qual se impugna o artigo 625-D, caput, e parágrafos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, e a segunda pela Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, a DIN 2160, na qual se impugna, além do artigo 625-D, caput, e parágrafos 2º e 3º, o artigo 625-E, parágrafo único, e o artigo 852-B, inciso 2º, todos da CLT, os quais transcrevo e leio neste momento. Artigo 625-D. Qualquer demanda de natureza trabalhista será submetida à comissão de conciliação prévia se, na localidade da prestação de serviços, houver sido instituída a comissão no âmbito da empresa ou do sindicato da categoria. Parágrafo 1º. A demanda será formulada por escrito ou reduzida a termo por qualquer dos membros da comissão, sendo entregue cópia datada e assinada pelos membros aos interessados. Parágrafo 2º. Não prosperando a conciliação, será fornecida ao empregado e ao empregador declaração da tentativa conciliatória frustrada, com a descrição de seu objeto, firmada pelos membros da comissão, que deverá ser juntada à eventual reclamação trabalhista. Parágrafo 3º. Em caso de motivo relevante que impossibilite a observância do procedimento previsto no caput deste artigo, será a circunstância declarada na petição inicial da ação intentada perante a Justiça do Trabalho. Artigo 625-E. Aceita a conciliação, será lavrado o termo assinado pelo empregado, pelo empregador ou seu preposto e pelos membros da comissão, fornecendo-se cópias às partes. Parágrafo único. O termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas. Artigo 852-B. Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, 1. O
pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente. 2. Não se fará citação por edital, incumbindo ao autor a correta indicação do nome e endereço do reclamado. Fecha aspas. Os requerentes sustentam que o artigo 625-D e seus parágrafos afrontam o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, porque condicionam a propositura de reclamação trabalhista à submissão da demanda às comissões de conciliação prévia, onde instituídas. Em outras palavras, sustentam que tal norma viola, aspas, a liberdade dos cidadãos de submeterem ao Poder Judiciário a apreciação de suas demandas de natureza trabalhista, fecha aspas. Alegam também que a medida estabelecida nas normas atacadas tem caráter procrastinatório, retardando a apreciação das demandas pelo Poder Judiciário e invadem a competência da Justiça do Trabalho para a conciliação das demandas trabalhistas. Artigo 114 da Constituição Federal, com redação anterior à emenda 45. Em 30 de junho de 2000, o plenário desta Corte apreciou em conjunto os pedidos de medida cautelar e decidiu o seguinte: primeiro, por maioria, não conhecer da ação direta no que diz respeito ao parágrafo único do artigo 625-E da CLT. Segundo, por unanimidade, indeferir o pedido de liminar quanto ao artigo 852-B, inciso 2º da CLT, uma vez que a razoabilidade e a celeridade almejadas pela norma impugnada se mostrariam incompatíveis com a citação ficta. Terceiro, quanto ao artigo 625-D, o relator, ministro Galotti, votou pelo indeferimento do pedido de medida cautelar e o ministro Marco Aurélio divergiu parcialmente, dando interpretação conforme ao dispositivo, de forma a afastar a obrigatoriedade da submissão da demanda à Comissão de Conciliação Prévia. O ministro Sepúlveda pertence, em seu voto vista, proferido em 16 de agosto de 2007, sustentou que o artigo 625-D estabeleceu um pressuposto processual para o ajuizamento da reclamação trabalhista, fulminando o exercício do direito de ação. Afirmou ainda que não existe na Constituição Federal a possibilidade de exigência da exaustão da instância administrativa, salvo em duas hipóteses: em matéria esportiva, matéria desportiva, artigo 217, parágrafo 1º da Constituição, e em dissídio coletivo, artigo 114, parágrafo 2º da mesma Constituição. Naquela assentada, também acompanharam a divergência a ministra Carmen Lúcia e os ministros Ricardo Lewandowski e Eros Grau. Para uma análise mais detida do caso, eu pedi vista dos autos. Bem, a norma ora atacada determina que qualquer demanda de natureza trabalhista será submetida à Comissão de Conciliação Prévia se, na localidade de prestação dos serviços, houver sido instituída a comissão no âmbito da empresa ou do sindicato da categoria. E também que, não prosperando a conciliação, será fornecida ao empregado e ao empregador declaração da tentativa conciliatória frustrada com a descrição de seu objeto, firmada pelos membros da comissão, que deverá ser juntada à eventual reclamação trabalhista. A leitura dos dispositivos conduz à constatação de que, para ajuizar a reclamação trabalhista, o empregado deverá, obrigatoriamente, submeter sua questão previamente a uma comissão de conciliação existente dentro da empresa em que trabalha, ou dentro do sindicato da categoria a que pertença. Ou seja, a apreciação da demanda pelo Poder Judiciário somente será viável e possível se não houver acordo na esfera extrajudicial. Há, portanto, a meu sentir, uma séria restrição ao direito de acesso à justiça para os trabalhadores, o que implica ofensa ao artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Com efeito, colho de voto proferido nessa Corte pelo ministro Celso de Mello o seguinte trecho, aspas: o sistema constitucional brasileiro consagra em favor de qualquer pessoa o direito à jurisdição,
expressamente assegurado pelo princípio da inafastabilidade do judicial review. Impõe-se observar, por isso mesmo, que a instauração de processos judiciais traduz legítima expressão de uma prerrogativa constitucional assegurada pela Carta Política a qualquer pessoa, entidade ou organização que se sinta lesada ou ameaçada de lesão em seus direitos, por comportamentos abusivos ou ilegais praticados quer por particulares, quer pelo próprio poder público. Na realidade, o acesso ao Poder Judiciário reflete, na significativa projeção dos seus efeitos, uma expressiva garantia de índole constitucional destinada a permitir a intervenção do Poder Judiciário com o objetivo de restaurar a ordem jurídica vulnerada por atos eivados de ilicitude ou de desrespeito ao sistema normativo. A possibilidade de solução jurisdicional dos conflitos sociais representa índice revelador do grau de desenvolvimento cultural dos povos e significa, por isso mesmo, a diferença fundamental entre civilização e barbárie. O direito ao processo, mesmo quando exercido numa perspectiva multitudinária, constitui prerrogativa jurídica da maior relevância. Funda-se em proclamação formal que, introduzida de modo explícito pela Constituição Democrática de 1946, tem sido reiterada ao longo do nosso processo histórico, pelos sucessivos documentos constitucionais republicanos até hoje promulgados. O legislador constituinte, ao consagrar o postulado assegurador do ingresso em juízo, fez uma clara opção de natureza política, pois teve a percepção, fundamental sob todos os aspectos, de que, onde inexiste a possibilidade do amparo judicial, há sempre a realidade opressiva e intolerável do arbítrio do Estado ou até mesmo dos excessos de particulares, quando transgridem injustamente os direitos de qualquer pessoa. É por essa razão que a norma constitucional garantidora do direito ao processo tem sido definida por eminentes autores como o parágrafo régio do Estado Democrático de Direito, pois sem o reconhecimento dessa essencial prerrogativa de caráter político-jurídico, restarão descaracterizados os aspectos que tipificam as organizações estatais fundadas no princípio da liberdade. Fecha aspas. Nesse sentido, senhor presidente, eu ressalto que entendo plenamente válida a existência das comissões de conciliação prévia e válida a submissão das demandas a elas como uma faculdade outorgada aos trabalhadores. Portanto, aqueles que optarem pela tentativa de solução do litígio extrajudicialmente devem seguir o disposto nos artigos ora atacados. O que não se admite é que se retire do jurisdicionado a possibilidade de dirigir-se diretamente ao Poder Judiciário em caso de lesão ou ameaça de lesão ao seu direito. Com essas considerações e com as vênias de estilo, acompanho a divergência iniciada pelo ministro Marco Aurélio para dar interpretação conforme aos dispositivos impugnados e afastar a obrigatoriedade da submissão das demandas trabalhistas à Comissão de Conciliação Prévia. É como voto. Vossa Excelência está proferindo o voto na 2100... Nas duas, em ambas. Em ambas. Vossa Excelência não fez o chamado das duas, não? As duas em conjunto. Em conjunto. O voto é nas duas. Mas a interpretação é só do 625D? Não, não. 625D, parágrafo 2º, 3º e 625E. E parágrafo. Em relação ao 625D, Vossa Excelência está entendendo que é facultativa a submissão prévia às comissões. Isso, eu estou acompanhando a divergência. E em relação ao 625E? O voto que proferia no sentido do indeferimento da liminar, já que o termo, para se ter concretude da atuação da comissão, ele passa a ganhar contornos de título executivo, né?
Daí eu ter caminhado no sentido de indeferir a liminar. A 2160 ela é mais abrangente, né? Versa inconstitucionalidade de outros artigos, além do 625D. Aliás, com apreciação a rigor da 2160, que é mais abrangente, fica prejudicada a apreciação da liminar na 2139, salvo o melhor juízo. Eu acho que o plenário não conheceu na outra, só conheceu do 625E. O eminente ministro Joaquim Barbosa tem razão. O plenário já não conheceu da ação quanto ao 625E. Isso. Então, nós estamos, na verdade, votando apenas em relação ao 625D. Em relação ao qual o voto de Vossa Excelência confere interpretação conforme para entender não obrigatória a submissão. Faltam votar os ministros Carlos Brito. Senhor presidente, eu acompanho. Acho que essa interpretação conforme, proposta pelo ministro Marco Aurélio e agora sufragada pelo ministro Joaquim Barbosa, concilia bem as coisas, estimula a conciliação cada vez mais se faz necessária como uma etapa do processo, não é, de solução de conflitos. A ministra Ellen Grace, por exemplo, quando passou por aqui e o fez brilhantemente pela presidência da Casa, colocou ênfase no processo conciliatório, no âmbito da justiça em geral, e mantém uma tradição também da Justiça do Trabalho de tentar a conciliação, que a Constituição até prevê as expressas em matéria de negociação coletiva. E sem sacrificar o direito de ação, o direito universal de acesso à jurisdição. Basta, portanto, dar uma interpretação conforme, retirando do dispositivo esse sentido da obrigatoriedade da conciliação antes do ingresso no judiciário. Mas parece que o ministro Marco Aurélio, quando do seu voto inicial, também fez uma observação que me parece absolutamente procedente, é que quando a Constituição quer excluir da apreciação do Poder Judiciário uma demanda, o faz expressamente, a propósito da justiça desportiva. Inclusive, eu fiz uma interpretação sistemática, considerada a carta anterior, o 153, parágrafo 4º, abria margem ao legislador ordinário a introdução de outras situações concretas em que o ingresso dependeria da negociação. Negociação que deve ser estimulada, eu não tenho a menor dúvida, né? Está certo. Veja que quando a Constituição ressalva a possibilidade... As duas situações concretas, justiça desportiva quanto a competições e também a disciplina e dissídio coletivo. Nos conflitos, como apontou Vossa Excelência, nos conflitos coletivos de Perfeito. interesse. E ainda assim, quando fala da justiça desportiva, a Constituição assina prazo, não é? Que a Justiça terá o prazo máximo de 60 dias, contados da instauração do processo para proferir a decisão final. Quer dizer, sentando praça, não é, desse princípio regente do ingresso em juízo, porque o fato é que a Constituição diz: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário. É um comando constitucional raríssimo, porque implica bloqueio à função legislativa. Ou seja, a Constituição proíbe o exercício da função legislativa, que não pode impedir o acesso das partes ao Poder Judiciário. Eu acompanho Vossa Excelência com o voto agora do ministro Joaquim Barbosa. Acho que o último a votar sou eu, porque eu acho que não resta mais ninguém. Eu vou pedir vênia aos votos divergentes, vou indeferir a medida liminar. Eu acho que, com devido respeito à postura da Corte restringindo a possibilidade da tentativa obrigatória de conciliação, está na contramão da história, porque em vários outros países hoje a obrigatoriedade do recurso às chamadas vias alternativas de resolução de conflitos, até porque o Poder Judiciário, e não é coisa restrita
a experiência brasileira, mas é um fenômeno mais ou menos universal, não tem dado conta suficiente da carga de processos e, com isso mesmo, tem permitido a permanência ou a subsistência de litígios que são absolutamente contrários à segurança social. Em segundo lugar, a mim me parece também, com devido respeito, que não há nenhum bloqueio, nem impedimento, nem exclusão do recurso à universidade da jurisdição. O que há é simplesmente uma tentativa preliminar de conciliar, de resolver pacificamente o conflito, com a vantagem de uma solução não ser imposta autoritariamente, que sempre causa contrafeições, constrangimentos, alguma forma de resistência contra as decisões do Poder Judiciário. As soluções consensuais são, em todas as medidas, as melhores do ponto de vista social. Em terceiro lugar, a conciliação tem sido feita, conquanto pelo judiciário, ela tem sido feita. O Código de Processo Civil é expresso a necessidade de tentativa de conciliação, em alguns casos logo na instauração do processo, em outros casos antes da decisão de saneamento, o que simplesmente altera o órgão que tenta a conciliação, mas não afasta o fato objetivo de que a conciliação é tentada sem prejuízo do recurso da jurisdição, se ela caso se veja frustrado. Nesse sentido, eu peço vênia aos votos divergentes para indeferir a liminar e proclamo o resultado. Deferiram parcialmente a cautelar relativamente ao artigo 625-D, introduzido pelo artigo 1º da Lei 9.958 de 2000, contra o voto do ministro César Peluso. Por outro feito. Senhores ministros, eu, baseado nos precedentes da questão de ordem do RHC 93.172, na qual foi relatora a ministra Carmen Lúcia, e da questão de ordem no HC 86.224, da qual foi relator o ministro Carlos Brito, em que a Corte autorizou que os ministros pudessem monocraticamente já decidir definitivamente as causas concernentes à prisão civil de depositário, a progressão de regime de crimes hediondos e outras questões de ordem no mesmo sentido, a última das quais, se não me falha a memória, foi de um mandato sobre o mandato de injunção. Eu estou trazendo à consideração do plenário a proposta de autorizar, nos mesmos termos, os ministros a decidirem definitivamente os recursos de habeas corpus em que esteja em discussão o artigo 594 do Código de Processo Penal, que a Corte unanimemente considerou não recebida pela vigente Constituição da República. Em outra palavra, esta norma jurídica já não vige nos termos da decisão do plenário, e de modo que, dado o alentado número de processos com a mesma matéria, eu estaria propondo ao plenário, em questão de ordem, que os ministros fossem autorizados também decidir monocrática e definitivamente estas causas. Senhor presidente. Pois não. Eu sugeriria que acrescentássemos o 595, que já está revogado, mas há também. Processos remanescentes. O 595. 594 e 595 porque também? nós decidimos também, eu não tenho aqui o número. Ótimo, mas então fica alargada a proposta da questão de ordem em relação à não incidência, a não aplicação dos artigos 594 e 595 do Código de Processo Penal. Ministro Marco Aurélio, vota contra. Presidente, apenas para registrar, e registrar até mesmo no campo da coerência, o convencimento que tenho sobre essas ações que reputo de envergadura maior, que são as ações reveladas por impetrações, por habeas corpus. Entendo que o habeas deve vir com o processo devidamente aparelhado ao colegiado, para que este enfrente como entender de direito a matéria. E me sinto até numa situação um pouco conflitante, no que, no âmbito da turma, invariavelmente, nós concedemos a ordem, fazendo até mesmo de ofício, quando o Superior Tribunal de Justiça
atua no campo monocrático julgando habeas corpus. Ontem mesmo foi relatora a ministra Carmen Lúcia, né? E assentamos que, no caso, não cabia o enfrentamento do tema, claro que é um tema diverso do tratado nesses processos, pelo relator. E aí digo que fico numa situação delicada porque não posso adotar o veso popular. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E assentar que, em se tratando de Supremo, pode o integrante do tribunal decidir monocraticamente. Por isso, eu peço vênia para deixar registrado o ponto de vista diverso, sem, no entanto, né, alijar a ótica do pragmatismo, da eficácia de passar-se a decidir, não em colegiado, mas sim individualmente. Proclamo o resultado. O Tribunal solucionou a questão de ordem, autorizando os ministros a decidirem monocrática e definitivamente as causas de recurso que versem a aplicação dos artigos 594 e 595 do Código de Processo Penal contra o voto do ministro Marco Aurélio. É tudo isso aqui. Você ajuda. Pois é, põe. Já pus aqui dentro, a solução está aí dentro. Ação direta de inconstitucionalidade 1625, em que a relatora ministro Maurício Correia, requerente Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, requerido o presidente da República. Decisão após os votos dos senhores ministros Maurício Correia, relator e Carlos Brito, que julgavam procedente em parte a ação para emprestando ao Decreto Federal 2100 de 20 de dezembro de 96, interpretação conforme o artigo 49, inciso 1 da Constituição Federal, determinar que a denúncia da Convenção 158 da OIT, ministro Joaquim Barbosa, Vossa Excelência prefere julgar isto hoje ou... Mas é a mesma matéria, eu acho, não é? Do que nós acabamos de tratar. Não, Talvez não, os- não. Não? Não, é bem mais complexo. É mais complexo. essa é aquela dos tratados. Eu vou retirar o pedido de pauta para aguardar que o plenário esteja com a sua composição completa. Senhor presidente, eu tenho uma questão de ordem num mandato de segurança que aguarda julgamento há mais de 2 anos. É coisa rápida, só para decidir competência. Está na pauta ou está fora da pauta? Eu pedi para colocar na pauta. Mandato... É urgente porque há uma vaga de TRT do Rio de Janeiro que aguarda a decisão há mais de 2 anos. Então, senhor ministro, nós vamos chamar um outro processo. Entre mentes, nós formalizamos aí Essa é coisa rápida. a burocracia para chamar o feito de Vossa Excelência a questão de ordem. Então, enquanto isso, o senhor secretário providenciará a formalização da sua questão de ordem. Vamos chamar, então, a ação rescisória 1519 de Santa Catarina, em que foi relator o ministro Ilmar Galvão. E, pelo jeito, hoje estamos restaurando todas as causas julgadas há muito tempo. Em que é revisor o ministro Maurício Correia, autor a União e reza a Cooperativa Agropecuária São Lourenço Limitada e outros. Após o voto do ministro Ilmar Galvão, relator, julgando procedente o pedido, e o do voto do ministro Maurício Correia, revisor, julgando extinto o processo, pediu o vice-ministro Gilmar Mendes. Em pedido da ministra da Igreja, falou pela autora, etc. Chamado o processo a julgamento, antecipou o pedido de vista dos autos do senhor ministro Menezes Direito, que está com a palavra. Senhor presidente. É a ação rescisória 1519? E em conjunto, nós vamos julgar também a ação rescisória 1523, da mesma procedência, com as mesmas partes e que também, com o mesmo resultado praticamente, pediu vista também o ministro Menezes Direito, que pode preferir o voto em ambas. Está com a palavra. É uma Excelência. questão extremamente interessante que eu acho importante a Suprema Corte decidir. É uma ação rescisória que foi ajuizada pela União, com apoio no artigo 485.5 do Código de Processo Civil, para desconstituir um acórdão proferido pela segunda turma com integração decorrente de embargo de declaração
em torno do recolhimento da contribuição para o fim social com a alíquota de 0,5% sobre a receita bruta, afastadas as majorações trazidas pelo artigo 7º da Lei 7787 de 89, pelo artigo 1º da Lei 7.894 de 89 e pelo artigo 1º da Lei 8.147 de 1990, consideradas pelo Supremo Tribunal Federal, então, como inconstitucionais. A alegação central é que essa orientação da Suprema Corte foi revista, estando agora pacificada em sentido contrário, de acordo com o que decidiu o Pleno no recurso extraordinário 187.476, de que foi relator o senhor ministro Marco Aurélio. O voto do ministro Ilmar Galvão julgou procedente a ação, a fim de rescindir em parte os acórdãos proferidos pela segunda turma no recurso extraordinário 168.300 e nos subsequentes embargos de declaração, no que resulta o desprovimento do apelo extremo relativamente às réis, com a cassação da segurança por eles impetrada. O ministro Maurício Correia divergiu, votando pela extinção do processo sem julgamento do mérito. Entendeu o eminente revisor que, no caso concreto, os então impetrantes pretenderam eximir-se do recolhimento do fim social à alíquota de 1%, sem qualquer discussão acerca da qualificação jurídica das empresas impetrantes, ou seja, se empresas prestadoras de serviço, mercantis ou mistas. Sustentaram que o aumento da alíquota, tal como foi previsto no artigo 7º da Lei 7.787 de 1989, eram inconstitucionais, assim como as leis 7689 e 7738 que a sucederam. O eminente ministro revisor adiantou que o comando judicial que prevaleceu em suma foi o de que, até a vigência da Lei Complementar número 70 de 1991, aplica-se o artigo 28 da Lei número 7738 de 89, às empresas que apenas prestam serviços e, relativamente às demais, aplicar-se-ia, então, o Decreto-Lei 1940 de 1982. O acórdão, diz o ministro Maurício Correia, não individualizou quais as empresas estariam sujeitas a essa ou aquela alíquota, nem poderia fazê-lo, considerando que a questão não se constituiu em objeto do recurso. Assim, afirmou o ministro revisor, é de se concluir que a coisa julgada definiu de forma absolutamente genérica os parâmetros jurídicos da aplicação das regras legais concernentes ao fim social, ficando para o juízo da execução a individualização da situação específica de cada uma das impetrantes. No curso dos debates, o ministro relator asseverou que o acordo afirma que essas três empresas, contra as quais foi ajuizada a presente ação rescisória, são prestadoras exclusivas de serviço e estabeleceu que os embargos foram acolhidos parcialmente, ou seja, para negar a segurança com relação a essas empresas, remanescendo o acórdão quanto às demais empresas não prestadoras de serviço. O ministro Pertence, naquela ocasião, assinalou que o acordo não disse que eram as exclusivas prestadoras de serviço no universo dos litisconsortes, porque isto não estava em causa. Depois da intervenção do ministro Carlos Veloso sobre a questão constitucional diante da súmula 343 da Suprema Corte, o ministro Ilmar Galvão
destacou a necessidade de ser enfrentada a questão que foi posta no voto do eminente ministro revisor Maurício Correia, relativamente à possibilidade de rescindir um acórdão em relação a 3 das impetrantes do mandado de segurança que foi concedido. Todos estão lembrados, e creio que foi relatora a eminente ministra Ellen Grace, recentemente, de uns embargos de declaração em que esta matéria foi examinada sob o ângulo de embargo de declaração. Portanto, agora, efetivamente, a primeira questão que deve ser examinada é uma questão de natureza processual, ou seja, saber concretamente se é possível o ajuizamento de uma ação rescisória contra 3 das impetrantes do mandado de segurança originária, ou seja, se existiria nesta ação rescisória a necessidade específica da formação do litisconsórcio passivo necessário, particularmente diante dos termos do acórdão que foi proferido no julgamento dos embargos de declaração, creio que nesta ação, pelo eminente ministro Marco Aurélio. O ministro relator, de fato, afastou a impropriedade de voltar-se à rescisória contra apenas 3 das 25 empresas que impetraram a ordem de segurança. Já disse Sua Excelência expressamente que não se está diante de litisconsórcio unitário e nem tampouco necessário, mas facultativo, formado pelas empresas comerciais e prestadoras de serviço, restringindo-se a essas últimas a alegação de haver o acórdão, ao deferir-lhes a segurança, incorrido em ofensa à disposição literal da lei e da Constituição, não merecendo reparo contra as demais, razão pela qual se revela de todo descabido o seu chamamento a juízo para integrar a presente relação processual, visto que nenhum detrimento lhes poderá advir de eventual decisão de procedência da ação rescisória. Esse é o fundamento expresso do eminente ministro Ilmar Galvão para afastar a impropriedade posta pelo eminente ministro Maurício Correia. Começo, senhor presidente, por examinar a inicial do mandado de segurança. As impetrantes afirmam que estão subordinadas ao recolhimento do fim social a alíquota de 0,5%, que foi, porém, majorada. Sustentam que essa majoração é inconstitucional, trazendo um precedente da Suprema Corte sobre a natureza tributária do fim social e pedem, ao final, a concessão da segurança, também expressamente nos seguintes termos, para declarar que as impetrantes não estão sujeitas ao pagamento do fim social no percentual de 1%, em face da inconstitucionalidade do aumento da alíquota ou, alternativamente, o julgamento da inconstitucionalidade do próprio fim social, conforme exposições efetivadas. A sentença denegou a ordem e cassou a liminar deferida. E o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no plenário, rejeitou a arguição de inconstitucionalidade e negou provimento à apelação. O acórdão, no que interessa a questão preliminar, afirmou a constitucionalidade do artigo 28 da Lei 7.738 de 89, que impôs a alíquota de 0,5% para as empresas que realizam exclusivamente a venda de serviços. Esta Suprema Corte, por sua segunda turma, com a relatoria do ministro Carlos Veloso, limitou-se a indicar precedente que declarou a inconstitucionalidade do artigo 9º da Lei 7.689 de 88,
do artigo 7º da Lei 7.787 de 89 e do artigo 1º da Lei 7.894 de 1989 e, finalmente, do artigo 1º da Lei 8.147 de 1990, ficando esclarecido que o Decreto-Lei número 1940 de 82, com as alterações havidas anteriormente à entrada em vigor da Constituição de 88, continuou em vigor até a entrada em vigência da Lei Complementar 70 de 1991. Isso quer dizer, até a edição da Lei Complementar número 70 de 91, o fim social seria cobrado na forma do Decreto-Lei 1940 de 1982, com as alterações havidas anteriormente à promulgação da Constituição de 1988. Com isso, proveu o extraordinário e deixou claro o direito de a Fazenda Nacional cobrar o fim social, se o caso, até a edição da Lei Complementar 70 de 91, na forma do Decreto-Lei número 1940 de 1982, com as alterações havidas até a promulgação da Constituição de 1988. Feito o julgamento, a Fazenda interpôs embargos de declaração, apontando a existência de um erro manifesto, qual seja, o acórdão teria sido apoiado no recurso extraordinário número 150.764 de Pernambuco, o qual concerne especificamente às empresas comerciais. Quanto às empresas dedicadas exclusivamente à prestação de serviços, como parece ocorrer neste processo em face da razão social das empresas litigantes, estas têm merecido enfoque jurisprudencial diferenciado, haja visto decidido no recurso extraordinário 150.755, de 20 de 8 de 93, em que este Supremo Tribunal assentou ser devido o fim social na forma do disposto no artigo 28 da Lei número 7.738 de 1989. Naquela oportunidade, diz a Fazenda, firmou-se entendimento segundo o qual o conceito de receita bruta firmou-se nessa direção das empresas prestadoras de serviço como equiparável à noção corrente de faturamento das empresas comerciais, perfazendo assim a figura tributária que está prevista no artigo 195, inciso 1º da Constituição Federal. Afirmou em seguida a Fazenda que se constata entre as empresas impretrantes 3 empresas, as quais, em face de suas razões sociais, indicam terem por objeto social a prestação de serviço. Por outro lado, diz ainda o recurso de embargo de declaração, compulsando atenciosamente os autos, verifica-se que a questão jurídica nele discutida também girou em torno da arguição de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 7.738 de 1989, o qual, diz, já foi julgado constitucional por este egrégio Supremo Tribunal. Ora, se assim ocorre, diz a Fazenda, com a devida vênia, existe erro manifesto do acordo ora impugnado, pois as referidas empresas prestadoras de serviço deveriam ter o seu recurso julgado à luz do precedente no recurso extraordinário 150.751, pertinente exclusivamente às empresas prestadoras de serviço. Daí a conclusão do pedido, no sentido do evidente erro que deve ser corrigido, ajustando assim o acórdão guerreado ao precedente do recurso extraordinário 150.755, pertinente às empresas prestadoras de serviço. Sem que tenha sido propiciado às empresas embargadas qualquer manifestação, os embargos foram acolhidos com um fundamento extremamente claro.
diz o fundamento do acórdão relativo aos embargos de declaração com toda a claridade. O artigo 28 da Lei 7.738, de 9 de março de 89, estabeleceu que as empresas públicas ou privadas que realizam exclusivamente venda de serviços calcularão a contribuição para o fim social à alíquota de 0,5% sobre a receita bruta. As demais alterações de alíquotas foram declaradas inconstitucionais, recurso extraordinário 150.764 de Pernambuco. O fim social será cobrado, portanto, a alíquota de 0,5% sobre a receita bruta, observada a realização do fim social editada anteriormente à Constituição Federal de 88 até a Lei Complementar 70 de 91. Os embargos de divergência foram impostos pela Fazenda, mas foram rejeitados monocraticamente pelo eminente ministro Otávio Galotti, tanto porque o precedente não servia, como porque o erro na aplicação do precedente não ensejava a interposição dos embargos de divergência nesta Suprema Corte. A inicial da rescisória por seu turno indica como réis apenas 3 empresas que foram mencionadas nos embargos de declaração. Diz a Fazenda que o resultado final do julgamento da lide foi, portanto, no sentido da procedência parcial do pedido formulado na exordial, de modo a restarem as empresas ora res obrigadas ao recolhimento do fim social à alíquota de 0,5%, nada obstante, sejam elas, conforme o próprio acórdão recedendo reconheceu, empresas dedicadas exclusivamente à prestação de serviços. O objetivo dessa ação é que a União tenha reconhecido o seu direito ao reconhecimento da plena validade constitucional das majorações de alíquotas do fim social quanto a empresas unicamente prestadoras de serviço, implementadas pelas leis número 7.787, 7.891 e 847, para ver, ao final, denegada a segurança. A contestação assevera que a União não fez qualquer prova de que as réis são empresas prestadoras de serviço e ainda que a questão sobre a natureza das empresas, se elas são comerciais, industriais ou prestadoras de serviços, teve o seu foro próprio no processo cuja decisão se pretende rescindir. Não tendo sido levantado no momento oportuno, não pode ser arguído na instância rescisória. Anoto, desde logo, que, pelo menos na minha avaliação, a leitura do acórdão dos embargos de declaração mostra que não fez-se qualquer menção às empresas, ficando apenas na tese jurídica de que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RS 150.755 de Pernambuco, declarou a constitucionalidade do artigo 28 da Lei número 7.738 de 1989. Ora, com isso, o fim social a ser cobrado das empresas prestadoras de serviço até a edição da Lei Complementar 70 de 91 deverá ser a alíquota de 0,5% sobre a receita bruta, observada a legislação de regência editada antes da Constituição Federal de 1988, até a referida lei complementar. Na minha compreensão, não examinou, portanto, qual das impetrantes estava ou não enquadrada como empresa exclusivamente prestadora de serviço. Por isso, permaneceu rígido o acórdão do extraordinário, acrescido desses esclarecimentos. Não há indicação de efeitos infringentes. Tampouco o acórdão anterior cuidou desse tema, que só aparece, de fato, nos embargos de declaração. Como se pode verificar, a impetração objetivou a declaração de que todas as impetrantes não estão sujeitas ao pagamento do fim social ao percentual de 1%,
em face da inconstitucionalidade do aumento da alíquota, ou, alternativamente, ao julgamento da inconstitucionalidade do próprio fim social, conforme as exposições que foram feitas. Não houve, portanto, sem a menor sombra de dúvida, qualquer discriminação sobre a natureza jurídica das impetrantes. O litisconsórcio que se formou, portanto, era apenas facultativo. A discriminação somente apareceu nos embargos de declaração, mas ainda aqui o acórdão limitou-se a esclarecer, pelo menos é assim que avalio, a tratar da tese geral, tanto que não apontou o acolhimento dos embargos com fins modificativos. Veja-se que as instâncias ordinárias negaram a ordem de segurança e o acórdão da Suprema Corte, embora não tenha dito expressamente, concedeu a ordem, o que não foi modificado nos embargos de declaração. Disse apenas que, no caso das empresas exclusivamente prestadoras de serviço, a alíquota seria de 0,5% até a edição da Lei Complementar número 70 de 91. A identificação das 3 empresas contra as quais foi ajuizada a ação rescisória foi feita tão somente por escolha da Fazenda Nacional, sendo certo, como já mostrei antes, que nenhuma das impetrantes foi provocada a se manifestar nos embargos de declaração. Ora, o princípio geral da legitimação passiva nas rescisórias, e quem diz é mestre Barbosa Moreira, é o de que devem integrar o contraditório todos aqueles que eram partes no feito anterior, ao ser proferida a decisão, lato sensu, sentença rescindenda. É claro que pode haver exceção, como o próprio Barbosa Moreira nolo diz, quando se tratar de sentença objetivamente complexa e o pedido de rescisão visar apenas um ou alguns dos distintos capítulos. Será desnecessária a citação daqueles a quem, conquanto partes no processo anterior, não digam respeito aos capítulos rescindendos. Assim, verbe gracia, diz Barbosa Moreira, caso tenha havido denunciação da lide e o denunciado queira rescindir a sentença na parte em que reconheceu em face dele o direito regressivo do denunciante. Bastar-lhe-á, neste caso, na rescisória, fazer citar este último. A análoga disciplina se observará se no processo anterior houve cumulação subjetiva de ações, com litisconsórcio sujeito ao regime comum, e só se pretende a rescisão no tocante a um ou alguns dos litisconsórcios. Na verdade, o que há, na minha compreensão, é a afirmação pela Suprema Corte de uma tese geral sobre a cobrança do CONFINS, que se esclareceu concretamente a discriminação, indicando-se a regra sobre aquelas empresas exclusivamente destinadas à prestação de serviços. Mas não há qualquer exame de que todas as impetrantes estavam ou não estavam na mesma situação, porquanto a matéria não foi examinada, não valendo a mera indicação da Fazenda contestada pelas 3 empresas réis na rescisória. Veja-se que há, de fato, aqui uma legitimação passiva comum para as partes impetrantes do mandado de segurança. Se não for assim, eventual procedência da rescisória, sem que as demais impetrantes tivessem oportunidade de discutir a sua natureza jurídica, haveria, na minha compreensão, verdadeira agressão ao princípio do contraditório, porquanto a tese jurídica foi a de que, com relação às empresas exclusivamente prestadoras de serviço, o modo de cobrança era distinto. Ter-se-ia, portanto, um litisconsórcio passivo necessário, sob pena de fazermos alcançar o resultado de procedência da rescisória apenas com relação a algumas das impetrantes que não ingressaram com mandado de segurança, apoiadas nessa distinção que acabou por ser feita na base dos declaratórios.
Anote-se que, em julgamento recente, sendo relatora a eminente ministra Ellen Grace, deu-se solução considerada essa distinção, isto é, o enquadramento da autora originária como empresa exclusivamente prestadora de serviços pelo acórdão rescindendo. Anote-se que, nesse precedente, a eminente ministra relatora teve o cuidado de afirmar que, em momento algum, o enquadramento da empresa ré foi questionado, como está na ação rescisória 1589 de São Paulo. Aqui, ao contrário, a escolha foi feita pela Fazenda e foi feita sem nenhuma segurança, diga-se, tanto que afirmou na petição de embargos que as réis, em face de suas razões sociais, indicam ter por objeto a prestação de serviços, e prosseguiu na tese geral de que se questiona a constitucionalidade do artigo 28 da Lei 7738 de 89, o qual já foi julgado constitucional por este Supremo Tribunal. Nesse quadro processual, tenho que não se pode aceitar que a ação rescisória deixe de reconhecer a legitimação passiva às outras empresas impetrantes, que têm direito a postular a sua qualificação empresarial e, ao mesmo tempo, se defender contra a interpretação que seja contrária ao pedido apresentado na inicial. Como bem pôs o ministro Maurício Correia em seu voto, é de concluir que a coisa julgada definiu de forma genérica os parâmetros jurídicos de aplicação das regras legais concernentes ao fim social, ficando para o juízo da execução a individualização da situação específica de cada uma das impetrantes. Prossegue o ministro Maurício Correia, não se pode, portanto, afirmar que apenas as réis foram atingidas pela fração do acórdão que se pretende rescindir, por refletir mera alegação da parte autora, sem base em fatos concretos acerca do que decidido. No meu sentir, é imprescindível a formação do litisconsórcio passivo necessário entre todos os autores do mandado de segurança originário, que são os destinatários em potencial da sentença rescindenda, o que de fato não ocorreu. Por outro lado, poder-se-ia, em tese, determinar a integração das demais empresas impetrantes do mandado de segurança. Todavia, como bem assinalou o ministro Maurício Correia, isso seria inviável, considerando que se estaria já no campo da decadência a proposição. É que a decisão transitou em julgado em 10 de novembro de 97 e a ação foi ajuizada no último dia do prazo, 10 de novembro de 99. Com essas razões, antes deduzidas, eu acompanho o voto do eminente ministro revisor e entendo pertinente a aplicação do artigo 267-4 do Código de Processo Civil para extinguir a ação sem julgamento do mérito com custas de honorários de 20% sobre o valor da causa. Se vencido, passo ao mérito. Presidente. Pois não. Eu gostaria de acionar, parafraseando o ministro Carlos Aires Brito, o artigo 135 do Regimento Interno e proceder a uma troca de ideias com os colegas, especialmente com o ministro Menezes Direito, que a esta altura impunha a bandeira que foi empunhada pelo ministro revisor Maurício Correia. Sua Excelência admite que, geralmente, em se tratando de conflito a envolver tributo, não se tem o litisconsórcio unitário necessário. Sua Excelência admite, é extremo de dúvidas, que o caso concreto não ensejaria esse litisconsórcio. Ou seja, nem todos os contribuintes do país teriam que entrar necessariamente em juízo para reclamar contra a cobrança do fim social. Algumas empresas o fizeram, mediante a ação mandamental. Mas, Sua Excelência, em passo seguinte, porque tivemos uma acumulação subjetiva no mandado de segurança, a impetração por vários titulares de direitos individuais, Sua Excelência acaba por colar
a rescisória a indivisibilidade, tendo em conta que o título judicial seria único e aí somente poderia ser atacado, consideradas todas as empresas beneficiadas por esse título. Pela primeira vez eu enfrento essa matéria, quer considerada a atuação judicante no Supremo, quer nos demais tribunais por onde passei. E não consigo, permita-me Sua Excelência, harmonizar o que preconizado com a inexistência do litisconsórcio necessário. Claro que na ação rescisória nós temos os dois juízos, o juízo reincidens e o rescisório, e se busca a um só tempo a rescisão do título e a prolação de uma nova decisão a substituir esse título. Mas a partir do momento em que não se trate de litisconsórcio unitário necessário, não é possível compelir esta ou aquela parte, não importa se pessoa jurídica, se pessoa natural, se pessoa jurídica direito privado ou se pessoa jurídica direito público, a intentar a rescisória contra todos os beneficiários da decisão rescindenda. A escolha cabe à parte sucumbente, a partir da legislação instrumental de regência. E faria uma pergunta: se colamos a necessidade de ajuizamento conjunto da rescisória, por que não procedermos de idêntica forma quanto ao recurso? Se se tem o litisconsórcio necessário, não há a menor dúvida de que o ataque tem que ser unitário, o ataque tem que ser conjunto. Mas se não há esse litisconsórcio, nada impede que a interessada no ajuizamento da rescisória proceda à propositura da ação apenas quanto a certos beneficiários do título que pretenda rescindir. A escolha caberá, claro, à interessada. E, a meu ver, o sistema ficará comprometido se, desconhecendo a inexistência, repito, como desconhece Sua Excelência, o ministro Menezes Direito, do litisconsórcio unitário necessário, estabelecermos, quanto à rescisória, esse mesmo instituto. Pode. Me permite, eu também, antes do eminente ministro Direito, eu também gostaria de levantar algumas questões que já foram, de algum modo, afloradas por Vossa Excelência. Em relação ao polo ativo do mandado de segurança, não há dúvida nenhuma de que é um exemplo escolar de litisconsórcio facultativo por um ponto comum de fato de direito. Então, o 46, número 1 do Código de Processo Civil é um exemplo escolar. É exatamente quando vários contribuintes de um mesmo tributo se consorciam numa ação. Então, é realmente um litisconsórcio facultativo. Se ele é um litisconsórcio facultativo na ação em que foi proferida a sentença rescindenda, é porque as situações jurídico-subjetivas acumuladas na causa são divisíveis e, portanto, em se tratando de litisconsórcio facultativo não unitário, de tratamento diferenciado. A pergunta é, na rescisória, nós podemos transformar no polo passivo aqueles que no ativo eram litisconsórcios facultativos em litisconsórcios necessários. Segundo, se, para argumentar, o litisconsórcio de fato é necessário, a citação de 2 ou 3 deles era suficiente para não permitir a consumação da decadência. Até porque, alertado a tempo e a hora,
a autora da rescisória poderia pedir prorrogação do prazo de citação para evitar a extinção do processo de modo anônimo, coisa que não foi feita. Isto é, nem foi concedido à autora a possibilidade de citar eventuais litisconsortes necessários, nem se permitiu à autora, sob o mesmo título, que pedisse prorrogação do prazo de citação. De modo que, a meu ver, esta solução final do ministro Maurício Correia parece não atender às particularidades do caso, se ele for resolvido à luz da configuração de um litisconsórcio passivo necessário. A rescisória não é indivisível. Não, eu acho que a rescisória é divisível nos casos que o litisconsórcio facultativo é facultativo, porque as situações jurídicas são divisíveis e são separáveis. Elas podem ser tratadas de modo não unitário. Agora, quem avalia de fato se deve ou não deve rescindir a decisão em relação a todos, ou se deve rescindir a decisão em relação a alguns, é a autora, que arca com as consequências das provas que se venha fazendo no processo e com a eventual situação dos demais litisconsortes. Este é o problema que nós temos aí para resolver e que o ministro Menezes de Direito provavelmente vai resolver. Não, A unidade você do me título, permite... mas não dos seus efeitos. Você me permite, Na verdade, nós temos no acórdão reincidendo tantas decisões quantos os conflitos de interesse dirimidos. Vossa Excelência me permite. Então, eu ouvi com toda atenção, e são sempre lições muito preciosas que nós aprendemos na Suprema Corte com os eminentes colegas. Mas eu fiz questão, e a ministra Ellen me fazia ainda há pouco uma referência, de mencionar que, no caso do precedente da ministra Ellen, Sua Excelência teve o cuidado de destacar que, na ação, não se punha em questão a natureza jurídica das empresas que foram atacadas pela via da rescisória. Neste caso, o que me pareceu foi uma... Não, com muito prazer. Que a União tenha claudicado. Eu penso que ela definiu o interesse quando ajuizou a rescisória apenas quanto à parte dos beneficiários do título. Mas vamos admitir que ela tenha claudicado. Nós podemos, no caso, dar-lhe a mão a esta altura para transmudar, porque julgaremos, na verdade, se ultrapassado o juízo primeiro, que é da rescisão, nós julgaremos a causa, né? Nós podemos, a esta altura, dar-lhe a mão para ela vir a juízo e propor a rescisória também quanto aos demais beneficiários? A meu ver, não. Vossa Excelência me... Porque senão o sistema, ministro, eu não consigo conciliar, foi o que o presidente colocou. No processo de conhecimento propriamente dito, não ficou configurado o litisconsórcio necessário. Na rescisória, que em si poderá fazer, às vezes, desse processo de conhecimento, desde que enquadrada no 485 do Código de Processo Civil, nós vamos estabelecer o litisconsórcio necessário. E a partir de uma premissa que não autoriza, a meu ver, com a devida vênia, essa conclusão. Qual é a premissa? De que o título não beneficiou apenas os réus apontados na inicial da rescisória, beneficiou outros. Paciência, a autora não quis rescindir o acordo quanto aos demais réus daquele processo pretérito de conhecimento. É interessante. É muito Eu agradeço sob o a ângulo intervenção de processual a Vossa matéria. Excelência. Eu agradeço mais uma vez a intervenção de Vossa Excelência, apenas gostaria de pedir permissão a retomar o meu raciocínio e o meu convencimento, que é o mesmo convencimento manifestado pelo voto do ministro Maurício Correia. Como eu disse anteriormente, e apenas resgato para poder fazer a sequência do raciocínio, no precedente anterior, que foi relatora eminente, ministra Ellen Grace, ela, Sua Excelência, teve a cautela de destacar que não havia qualquer questionamento sobre a natureza jurídica das empresas. Neste caso, é completamente diferente. E é diferente por quê? Primeiro, porque não é impossível, nem tecnicamente... Deixa eu... A discussão do litisconsórcio, se necessário ou não, decorre da natureza da relação jurídica a ser dirimida.
e não do fato de se ter uma empresa prestadora de serviço, outra empresa comercial propriamente dita. Perdão. Não, eu agradeço a intervenção mais uma vez de Vossa Excelência. Eu só quero ter a possibilidade de explicitar o meu raciocínio até a exaustão possível da minha capacidade de fazê-lo. Então, dizia eu que não é nem impossível, juridicamente, nem tecnicamente, que um litisconsórcio facultativo na ação originária não dê um litisconsórcio passivo necessário na ação rescisória. Depende das circunstâncias de fato da sentença. Isso é uma compreensão que eu tenho e dela não me afasto, porque dela estou convencido. Porque o princípio geral nas ações rescisórias é a legitimação passiva de todos aqueles que estavam na ação originária. O que é que ocorreu neste caso? Por isso eu tive a cautela de ler a petição inicial, de ler a decisão do Tribunal de Origem e de ler a decisão deste Supremo Tribunal Federal. É que em nenhum momento da discussão se pôs em questionamento a distinção relativa à natureza jurídica das ações que estavam sendo ajuizadas por aqueles litisconsórcios facultativos. Elas entraram não para efeito dessa distinção, elas entraram com aquele pedido determinado que eu ao início demonstrei. E ao longo da sentença ordinária e do acórdão do tribunal, o que é que ocorreu? Houve explicitamente a decisão alcançando todas as empresas com relação a um determinado funcionamento do recolhimento do fim social. Nos embargos de declaração, esse questionamento foi apresentado. E foi apresentado e não foi, pelo menos na minha compreensão, decidido individualmente. Não foi dito para modificar o acordo originário do recurso extraordinário que não, de fato, se dava provimento nesse sentido. E deixa eu só concluir, eu peço licença para concluir. É só para concluir o raciocínio, depois eu ouvirei com o maior prazer, senão, cada vez que me atalham, por mais esforço que a minha razão faça, eu realmente não vou conseguir terminar o juízo. Então, o que dizia eu? Em nenhum momento foi dito naquela oportunidade, sequer as empresas embargadas, como é de ordinário se faz no Supremo Tribunal Federal, quando existe pedido de efeitos infringentes, o que é que se faz? Se manda dar ciência às demais empresas para que elas possam comparecer aos embargos. Isso não foi feito. E a decisão que foi tomada também foi uma decisão genérica. Foi uma decisão em que se disse o seguinte: isso se aplica apenas nessa tese. Não se diz que esta empresa ou aquela empresa era exclusivamente comercial, era exclusivamente industrial ou era exclusivamente prestadora de serviços. Pura e simplesmente fixou-se uma tese de acordo com a jurisprudência da Corte. O que se fez? Se fez uma manutenção do acordo original com esse esclarecimento. Ora, só um esclarecimento para vocês. Não, só um esclarecimento para vocês. Não foi um esclarecimento. Consta aqui do voto do ministro Maurício Correia que a turma, nos embargos de declaração, acolheu parcialmente o embargo para esclarecer. Se não houvesse distinção entre as empresas, este julgamento não teria sentido. Ministro... Em outras palavras, o tribunal deveria ter dito: esta é uma questão impertinente porque não está em jogo. Se o tribunal acolheu em parte os embargos sob o fundamento de que precisava esclarecer a situação das prestadoras exclusivas de serviço, é porque o tribunal admitiu que entre as impetrantes haveria algumas que o eram. Vossa Excelência me perdoe, eu vou pedir licença para combater, ainda que esteja eu sob ataque técnico, combater a afirmação de Vossa Excelência em outro sentido. Em outro sentido, no julgamento dos embargos de declaração, não foi ofertado efeitos modificativos. O que houve no julgamento dos embargos de declaração foi a prestação de um esclarecimento para dizer, em tese, que se as empresas fossem prestadores de serviços, recolheriam a esta alíquota, e se não fosse, recolheriam a outra alíquota.
Essa que foi a decisão dos embargos de declaração. Os embargos de declaração não explicitamente disseram acolhidos com efeitos modificativos para alterar o resultado, porque aí tinha de ser alterado o resultado. Ora, se as empresas, umas eram comerciais, outras eram industriais e outras eram prestadoras de serviço, se houve o acolhimento com efeitos modificativos dos embargos de declaração, era absolutamente indispensável que isso fosse dito no acórdão, e não foi dito. Foi apenas dito em tese que isso seria assim, na regra geral. Tanto isso é verdade que no voto do eminente ministro Maurício Correia, Sua Excelência teve o cuidado de dizer: muito bem, como isso não teve efeitos modificativos, como a legitimação é geral, se tinha de deixar ao juízo da execução essa determinação. Por quê? Porque não houve a menor chance de demonstração de que uma empresa era comercial ou outra industrial, completamente diferente daquele precedente da ministra Ellen, em que Sua Excelência teve a cautela de sublinhar expressamente que não haveria qualquer dúvida com relação à natureza jurídica das empresas. Nesse, as próprias empresas contestaram. E a Fazenda fez uma escolha arbitrária, dizendo assim: pela leitura dos estatutos, eu entendo que essas empresas são assim. Com todo o maior respeito, e eu sempre sou muito atento às lições que recebo nesta corte e fico extremamente feliz de assim fazer, mas com todo o maior respeito, eu entendo que, neste caso, a legitimação passiva na ação rescisória configurava um litisconsórcio passivo necessário, porque, respeitando embora as belas palavras e ensinamentos do ministro Marco Aurélio, eu não vejo nenhuma incongruência em ser na ação originária um litisconsórcio facultativo e na ação rescisória um litisconsórcio passivo necessário. E eu não enxergo, com todo o maior respeito, nenhuma divergência nesse sentido. Gostaria de fazer uma observação apenas a Vossa Excelência na parte final de sua observação com relação à possibilidade de integração das demais empresas no polo passivo da ação rescisória. E eu estou acompanhando o eminente ministro Maurício Correia nesta conclusão, porque entendi que Sua Excelência, a meu ver, com extremo bom senso, mandou para a execução o exame dessa matéria, o que é perfeitamente possível. Na execução, far-se-á, então, a discussão concreta desse problema. Não, daí era porque... a proposta que eu ia fazer. Mas está dito expressamente, eu estou dizendo expressamente isso. Eu estou explicitando isto. Eu estou determinando, como o ministro Maurício Correia fez, que na hora da execução, então, como é perfeitamente possível pelo Código de Processo Civil, se abra ensanchas a que as partes demonstrem a sua verdadeira natureza. E como foi muito claro o acordo dos embargos de declaração, eu louvo o acordo dos embargos de declaração da nossa Suprema Corte, ele foi extremamente claro, extremamente objetivo, porque ele pôs especificamente a tese geral, hein? Então, o elogio é a Vossa Excelência, com muito prazer. O elogio é a Vossa Excelência, com muito prazer. Ele pôs com muita claridade a situação geral. Daí porque, na execução, far-se-á, então, o exame se essa empresa é comercial, se aquela é industrial, se aquela é prestadora de serviço. E aí, aplicar-se-á o acordo com os esclarecimentos. Então, senhor presidente, eu peço desculpas por ter falado outra vez, além do exaustivo voto que eu proferi, cansando a corte por um todo, mas agradeço a gentileza das contribuições e reafirmo o voto que acabei de proferir. Acabamos de descobrir por que o ministro Marco Aurélio foi, desta vez, mais vigoroso na defesa da tese. Porque foi mais vigoroso na defesa da tese. Mas a proposta que eu ia fazer ao tribunal é exatamente essa. Se acompanharmos o voto... Presidente, é o espírito irrequieto. Não, absolutamente. Se nós acompanharmos, se o tribunal entender de acompanhar a proposta do voto do ministro Menezes Direito, que, por sua vez, adere ao voto do ministro Maurício Correia, se ficar explícito no dispositivo do acordo que as situações concretas de cada empresa podem ser discriminadas em execução do mandato de segurança, a União está tranquila, não tem do que reclamar. Ministro presidente, é exatamente o que eu estou fazendo. Então, eu estou explicitamente determinando Vossa Excelência me permite? Pois não, claro. É que a observação ficará
nos anais da Corte. Eu tenho que reafirmar, presidente, penso que aqueles que acompanham a minha vida de juiz assim pensam, a minha honestidade intelectual. Claro. Não, é que Sua Excelência disse que eu estaria utilizando a palavra com mais veemência por ter redigido os acordos. Não. Eu quero que fique Não, que extremo Vossa de Excelência- dúvidas. não, absolutamente. É que o ponto Vossa de vista Excelência de- veiculou não, eu isso tava no concordando campo com do Vossa arrobo, Excelência. da Eu concordava. retórica, Eu estava concordando mas sem com Vossa acreditar Excelência. nesse fato. Não, eu estava concordando com Vossa Excelência. Mas Então vamos. Você está de convir, ministro Marco Aurélio? Mas o ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência está de convir que o relator prestou as homenagens necessárias à claridade do acordo. Porque no início não foi bem assim. Bom, vamos então colher os demais votos. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, com a minha preocupação única e até as chegas trazidas pelo ministro Marco Aurélio foram ótimas no sentido exatamente de permitir que, mais uma vez, um ministro relator que já tinha proferido um belíssimo voto pudesse esclarecer isto que era a maior preocupação, de não submeter todas aquelas empresas à mesma situação, quando na mesma situação elas não estivessem. Considerando esses esclarecimentos exatamente no sentido da possibilidade de depois se verificar a condição de cada um e a aplicação, portanto, às condições previstas na decisão, é que eu estou acompanhando às inteiras o ministro Maurício Correia, agora com o voto do Vossa Excelência também ministro concorda com a observação que constará do acordo? Exatamente o que eu acabo de dizer, com esta observação expressa para que não se elimine a possibilidade de esclarecimento quanto à situação de cada uma das empresas e a subscrição ao tipo legal. Sua Excelência, o ministro Menezes Direito acompanha o relator extinguindo O processo sem o processo julgamento. sem julgamento do mérito. É o revisor. Porque o relator dava pela procedência, Ministro Gilmar Galvão. e ele dava pela procedência. Daí Com porque, eu essa não, observação. daí porque eu não tenho voto. O ministro Magalvão foi eu. Já votou. Vossa Excelência não tem voto. Eu não tenho voto. Mas o ministro Ricardo Lewandowski tem. Eu tenho voto. Senhor presidente, eu, com a devida vênia, acompanho o eminente ministro Menezes Direito, que, por sua vez, acompanha o revisor da rescisória, para extinguir esta presente rescisória, porque entendo também que se fazia necessário reconhecer um litisconsórcio passivo necessário. Perdão da repetição duas vezes a mesma palavra. É que o acórdão rescindendo não fez qualquer distinção entre as empresas atingidas. Entendo também que os embargos declaratórios foram de caráter meramente esclarecedor. A procedência ou acolhimento parcial dos embargos tiveram o sentido de esclarecer algo que estava obscuro no embargo rescindendo. Eu penso que se este litisconsórcio passivo necessário não for reconhecido na rescisória, estaríamos ofendendo, inclusive, o princípio do contraditório, porque o direito das empresas atingidas em tese pela rescisão do acórdão rescindendo realmente ficaria prejudicado. Com esse adendo também do ministro Menezes Direito, no sentido de que na execução se fará distinção entre as empresas atingidas pelo acórdão, que ora se pretendeu rescindir. Eu acompanho as completas, como disse Sua Excelência, o voto agora proferido. Ministro Joaquim Barbosa. Também acompanho o voto do ministro Menezes Direito. Ministro Hélio. Também, senhor presidente, a mim preocupam as consequências da decisão judicial. Nesse caso, o eminente relator encontrou solução adequada que permitirá dar a cada uma das empresas, de acordo com a sua natureza, o tratamento diferenciado conforme a jurisprudência dessa casa. Proclamo o resultado. O tribunal extinguiu o processo sem julgamento de mérito, com observação contra os votos do relator originário e do ministro Marco Aurélio. Acordo com o ministro Menezes Direito. Presidente, eu fiquei vencido no Ficou caso, vencido. no que acompanhei o relator, O relator. porque o relator admitiu o julgamento. Contra os de fundo. votos do ministro originário, que era o ministro Gilmar Galvão, e o... E a essa altura eu diria, isso é que é casamento indissolúvel. Quem manda terem ajuizado Unitário, a ação quando unitário, poderiam ajuizar unitário. separadamente, ter ajuizado em conjunto? É unitário. Ministro Peluso, Pois não. a outra ação foi uma
ligeira diferença, porque o voto do ministro Ilmar Galvão é pela improcedência da ação. Mas eu estou mantendo a mesma conclusão. E Na fica 1519. vencido, na 1523. O enunciado é o mesmo em ambos. Na 1523. O enunciado é o Estou mesmo. esquecendo que há essa pequena diferença, né? Mas não altera, porque eu estou mantendo a conclusão no mesmo sentido. Então, o resultado proclamado para ambas as ações. Agora que é rápido. Bem, antes de suspender a sessão, vamos então ao pedido do ministro Joaquim Barbosa, numa questão de ordem, mandado de segurança 27.244 do Distrito Federal, em que é impetrante Celso Braga Gonçalves Roma e outro, impetrante presidente da República, você está com a palavra. Presidente, só um minutinho antes de passar a palavra ao ministro Joaquim, eu gostaria de assinalar meu impedimento na 1519. Eu acho que já está constando. Já constou? Já constou. Agradeço, Vossa Excelência. Obrigada, Presidente ministro Barbosa. Joaquim. Presidente, trata-se de mandado de segurança impetrado por Celso Braga Gonçalves Roma e outros contra atos do presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio de Janeiro, e preventivamente contra ato do presidente da República. Os impetrantes foram indicados para compor lista sêxtupla a ser submetida ao TRT da Primeira Região para preenchimento da vaga surgida em 27 de maio de 2006 e destinada à representação dos advogados. A lista sêxtupla foi encaminhada pela OAB ao TRT em 27 de novembro de 2006. Em 1º de janeiro de 2007, o presidente do TRT devolveu a citada lista à OAB, afirmando que esta deveria, aspas, aguardar expressa solicitação para o envio da lista sêxtupla, fecha aspas. Contra este ato, foi impetrado perante esta Corte o mandado de segurança número 26.438, atacando o ato do presidente do TRT, e, em seguida, o mandado de segurança número 26.787, que, além de atacar o ato do presidente do TRT, atacou também o ato da OAB, que anulou o procedimento de escolha da lista sêxtupla alegadamente rejeitada pelo presidente do TRT. Na sessão do dia 29 de outubro de 2007, resolvendo questão de ordem, esta Corte entendeu que era competente para o julgamento do mandado de segurança o TRT da Primeira Região, competente para julgar ambos os mandados que haviam sido ajuizados perante o Supremo Tribunal Federal. O acórdão tem o seguinte teor. Item 2. Ainda que a nomeação de magistrados pelo 5º Constitucional seja ato complexo, a impetração é dirigida contra ato do Tribunal Regional do Trabalho. Ilegitimidade passiva do presidente da República. Circunstância especial do caso, configurada pela retirada pela própria Ordem dos Advogados do Brasil da lista rejeitada pelo Tribunal Regional do Trabalho. Questão de ordem resolvida, determinando-se a remessa da impetração ao Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região para que decida como entender de direito. Este foi o acórdão daquela questão de ordem. Não obstante o fato de os autos daqueles mandados de segurança terem deixado o meu gabinete em 20 de novembro de 2007, a publicação do acórdão só veio a ocorrer em 28 de março de 2008. Em 3 de abril de 2008, foram opostos embargos de declaração àquela decisão do Pleno. No mesmo dia, 3 de abril de 2008, foi impetrado o presente mandado de segurança, em que se questiona a continuidade da elaboração da lista sêxtupla pela OAB, independentemente do aguardo da decisão final nos mandados de segurança. Mandados de segurança acima mencionados, bem como a votação e formação da lista tríplice pelo TRT e o seu envio ao Tribunal Superior do Trabalho para posterior remessa ao presidente da República.
Com efeito, as folhas 52, os impetrantes juntam cópia do ofício número 4070, datado de 17 de dezembro de 2007, enviado pela OAB à presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, comunicando o resultado da eleição da lista sêxtupla, destinada aos advogados para o 5º Constitucional, decorrente da vaga do desembargador José Leopoldo Félix de Souza. As folhas 57 juntaram certidão do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região acerca da votação e formação da lista tríplice, em 3 de março de 2008. Os impetrantes, diante deste fato novo, requereram o deferimento da medida liminar para, aspas, determinar ao presidente da República que se abstenha de examinar ou nomear a lista tríplice que lhe está sendo encaminhada pelo TRT. Requereram ainda a decretação de nulidade dos atos praticados pela OAB do Rio, referentes à elaboração da lista sêxtupla submetida ao TRT da Primeira Região e os atos do próprio Tribunal Regional referentes à formação da lista sêxtupla, até o julgamento final do presente mandado de segurança. As informações foram prestadas pelas autoridades coautoras e, em 6 de maio de 2008, eu deferi parcialmente a medida liminar, tão somente para que o presidente da República se abstivesse de nomear um dos integrantes da lista tríplice para o preenchimento da vaga existente no TRT da Primeira Região, decorrente do falecimento, em 2006, do desembargador José Leopoldo Félix de Souza. Determinei ainda que os autos fossem encaminhados ao Procurador-Geral da República para que Sua Excelência se manifestasse sobre a competência da Corte e sobre o mérito da impetração. No dia 3 de março último, o Procurador-Geral da República apresentou o parecer manifestando-se pelo não conhecimento do mandado de segurança, tendo em vista a incompetência da Corte para processar e julgar o RIT. Em 19 de março, o Presidente da República, e esse é o dado novo, o Presidente da República apresentou o pedido de reconsideração da decisão que deferiu, em parte, a medida liminar, sustentando a incompetência do Supremo Tribunal para processar e julgar a causa, bem como a litispendência em relação aos mandados de segurança anteriormente impetrados. Tendo em vista as alegações de incompetência desta Corte e o pedido de reconsideração formulado pelo excelentíssimo senhor Presidente da República, eu submeto a questão de ordem ao plenário. É o relatório. Prossegue. A questão trazida, senhor presidente, nesses autos, remete à decisão proferida por esta Corte no mandado de segurança anterior, também de minha relatoria, em que a Corte decidiu por sua incompetência para processar e julgar mandado de segurança contra ato referente à nomeação de magistrado para integrar Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, tendo em vista, naquele caso, a manifesta ilegitimidade do Presidente da República para figurar no polo passivo. Naquela ocasião, a Corte entendeu que, ainda que a nomeação de magistrados pelo 5º Constitucional seja ato complexo, a impetração, naquele caso, foi dirigida contra ato do Tribunal Regional do Trabalho. Assim, estaria configurada a ilegitimidade passiva do Presidente da República e, por conseguinte, a incompetência desta Corte. Ademais, concorre uma circunstância especial do caso, que é a retirada pela própria Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Rio de Janeiro, da lista rejeitada pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e a confecção pela entidade de classe de uma outra lista que foi posteriormente submetida à Corte Regional. No presente caso, embora a impetração também se dirija contra os mesmos atos praticados pela OAB e pelo presidente do TRT, é importante registrar que, nas informações, a OAB reconhece que deu continuidade ao novo processo de escolha do 5º Constitucional e formou nova lista sêxtupla, em razão da declaração de incompetência absoluta por parte dessa Corte. Por sua vez, o TRT sustenta o seguinte:
aspas, em que pese tenham os impetrantes, no presente mandamos, acrescido ao objeto a impugnação do novo procedimento de investidura de juiz de Tribunal Regional do Trabalho, da Primeira Região, oriundo da advocacia, em atendimento à regra do 5º Constitucional, não há qualquer vício apontado em relação a este procedimento. Os fundamentos apontados remontam, como visto, em apreciações que a Corte Suprema revela-se incompetente e os impetrantes carecem de legitimidade ativa. Fecha aspas. Afirma ainda que, aspas, em 7 de março de 2008, diante da inexistência de ordem judicial que determinasse a abstenção do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região na realização de atos que visassem o preenchimento das vagas do 5º Constitucional a serem ocupadas pelos advogados e da necessidade de observância dos artigos 94 da Constituição da República e parágrafo 4º, parágrafo único do Regimento Interno, a Presidência submeteu a lista sextupla recebida da OAB à apreciação do Tribunal Pleno. Assim, em 13 de março de 2008, por via da Resolução Administrativa número 8, o Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região aprovou a lista tríplice para provimento de vaga do 5º Constitucional destinada aos advogados. Fecha aspas. Informou ainda que remeteu os autos do respectivo procedimento administrativo ao Tribunal Superior do Trabalho para fins de encaminhamento ao Presidente da República. Portanto, senhor presidente, como se vê, não obstante a existência de discussão judicial acerca do procedimento que deu origem à lista sextupla, elaborada pela OAB, e posteriormente lista tríplice votada pelo Tribunal Regional, esta foi enviada ao Tribunal Superior Eleitoral para ser encaminhada ao Presidente da República. Sendo assim, e estando ou podendo estar o Presidente da República de posse da lista tríplice, podendo nomear a qualquer momento aquele que vai ocupar a vaga de juiz no Tribunal Regional do Trabalho, configura-se, a meu sentir, a competência desta Corte, nos termos da jurisprudência já antiga, consolidada na súmula 627, que tem o seguinte teor, aspas, no mandado de segurança contra a nomeação de magistrado da competência do Presidente da República, este é considerado autoridade coatora, ainda que o fundamento da impetração seja nulidade ocorrida em fase anterior do procedimento. Cito ainda, por oportuno, os seguintes precedentes. Mandado de segurança 24.414, da relatoria de Vossa Excelência, ministro César Perluso, e o mandado de segurança número 23.972, relator ministro Carlos Veloso. Por outro lado, nos mandados de segurança anteriores, a segunda lista sextupla, elaborada pela OAB e submetida ao TRT, sequer existia, de modo que toda a controvérsia estava realmente circunscrita ao âmbito da OAB e do TRT. Não havia, àquela altura, sequer por que falar em participação do Presidente da República. No presente caso e no presente momento, muito embora seja evidente que a legalidade da atuação primeira do então presidente do TRT ainda não foi apreciada pelo Judiciário, o fato é que já existe uma lista tríplice que foi encaminhada ao TST e que pode ser enviada a qualquer momento, se já não o foi, ao Presidente da República. Ante o exposto, eu resolvo a presente questão de ordem para, diante da votação e formação da lista pelo TRT e seu encaminhamento ao TST, reconhecer a competência desta Corte. O tribunal está de acordo? Presidente, Pois não. no caso, ministro, quando impetrado este mandado de segurança... Esse é o terceiro. Esse é o terceiro? Terceiro mandado de segurança. Não é o segundo? Terceiro. Foi impetrado preventivamente em relação àquele que atrairia a competência do Supremo. Na fase da OAB, segundo na fase... No primeiro mandado de segurança, o plenário assentou que a competência para julgá-lo seria do TRT. Do TRT. Mas aí, como o TRT realmente resolveu devolver a lista, ele teria ficado prejudicado. O primeiro mandado de segurança impugnava já o fato do TRT haver devolvido a lista.
Um outro aspecto, ministro relator. Vossa Excelência traz o processo à mesa em questão de ordem. Só para resolver essa questão da competência. Presidente, eu vou me permitir, no caso, entender que não cabe o deslinde da controvérsia sobre a competência em questão de ordem. Certo ou errado, foi impetrado o mandado de segurança, apontando-se como autoridade coatora também o presidente da República, ganhando a impetração contornos preventivos. O processo, portanto, e o impetrante tem interesse em sustentar a própria impetração, o processo deve ser aparelhado para, incluído em pauta, se ter o julgamento. Por isso, eu peço vênia para refutar a adequação da questão de ordem. Vocês não conhecem da questão? Não conheço da questão de ordem. Tu não conhece? Então, o programa resumindo. Resolver a questão de ordem reconhecendo a competência da Corte contra o voto do ministro Marco Aurélio, que não conhecia da questão. Está suspensa a sessão por 20 minutos.